Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz, pois teu amor divinal satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração pecador, mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Ó Salvador, dá-me paz e perdão. Sim, quero a Cristo bem junto estar, dela no além conseguir aportar. Ó lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador, lá cantarei todo o seu grande amor. Amém? Nós estamos a menos de 7 dias de iniciarmos a Semana Santa. E, nesse momento, vamos cantar o hino ao ver a cruz, que fala sobre a cruz onde nosso Senhor Jesus morreu para nos salvar. Nos coloquemos em pé e cantemos ao ver a cruz. Ao ver a cruz, meu rude coração fica em silêncio ante tanto horror. Eu vejo os pregos sobre suas mãos e como a sós morreu por ter-me amor. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Aos olhos vêm as cenas tão cruéis e humildemente eu penso em seu amor. Então minha alma em muda contrição, eterna graça rende ao Salvador. Vejo o Calvário, o monte
Oremos. Senhor nosso Deus, gratos te somos, ó Pai, por mais uma vez estarmos na tua casa. Queremos te pedir, Senhor, a sua presença em nosso meio, que nós possamos esquecer, Senhor, do mundo neste momento e focar o nosso pensamento e a nossa alma somente em ti. Use também o pregador dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, os irmãos. Boa noite aos amigos que nos visitam também. Nos alegram com sua presença. Tenho a certeza de que mais alegre e feliz está o Senhor lá no céu pela sua presença. Obrigado, Alex e família. Sejam bem-vindos. Já são da casa, mas estamos visitando hoje. Temos ali com o irmão Nelson também mais duas. Tem um amigo que é coportor, é membro adventista, argentino, nosso irmão. Seja bem-vindo. E temos ali um amigo. Eu estou com a visão meio turva, estou passando por um quadro de dengue. Ele parece que já esteve aqui outras vezes, né, irmão Nelson? Seja bem-vindo mais uma vez. Tem mais alguém que visita a irmã, a mãe da Elaine também. Então, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Hoje é o culto de quarta-feira, é o culto de gratidão, mas é o momento também que nós podemos pedir, é o culto de oração. Quem esteve aqui na quarta-feira passada deve lembrar que aqui nesse momento de meditação, eu li o capítulo de Jeremias, o capítulo 28, verso 13, onde o profeta diz, o próprio Deus diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. O próprio Jesus, o próprio Deus diz, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. E nesta noite eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 40. Salmos no capítulo 40, do verso 1 até o verso 4. O título desse salmo, Cântico de Louvor e Pedido de Ajuda. Cântico de louvor e pedido de ajuda aqui. Quem está fazendo o pedido de ajuda aqui nesse salmo? O salmista Davi. E ele começa assim no verso 1. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eu confesso para você que quando eu leio esse versículo, eu não consigo entender muito. Como que eu posso ver um Deus que é criador, que é mantenedor, que é salvador, que para o ser humano, pecador, tal qual, da forma como somos, ele se inclina quando o ser humano o clama por socorro. Mas esta é uma verdade, é a palavra do Senhor que está dizendo. E aqui está uma grande promessa. O verso 2 continua, tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado, quais são os dissabores que você talvez tenha tumultuado a sua vida. Mas eu desafio a você nesta noite a colocar nas mãos do Senhor, depositar junto ao Senhor a sua confiança, os seus problemas. O nosso Deus é um Deus de promessas, mas é, acima de tudo, um Deus de promessas cumpridas. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele ouviu a minha voz quando clamei por socorro. Me socorreu, se inclinou. Esse é o Deus e esse é o poder, é o Deus que está à nossa disposição nesta noite. E eu quero começar pedindo, fazendo o meu pedido de oração. E depois passo a oportunidade para os irmãos também. Quero agradecer por minha família, por minha vida. Agradecer porque estou passando por um quadro de dengue. Aqueles que já tiveram sabem que não é tão simples assim, mas graças ao bondoso Deus já estou bem melhor. Tive o final de semana meio perrengue, mas Deus nunca nos abandona. Por vezes a gente até abandona o Senhor, mas Deus mesmo nos abandonar nunca nos abandona. Estou melhor, então sou grato a Deus por isso. Eu peço pelo evangelismo de Semana Santa,
que os irmãos não deixem de orar, lembrem de orar em seus lares. E oremos também pelo programa que teremos no sábado, que é o programa do Impacto Esperança. Estaremos indo à cidade de Verê, mais uma vez, eu digo porque já estive lá em outras ocasiões. Talvez alguns de vocês já estiveram também. Vamos lá mais uma vez, vamos lá levar as sementes da esperança, livros, o grande conflito, a verdade presente para este mundo, para aquelas pessoas. E que desde já o Espírito Santo possa estar trabalhando no coração das pessoas para que, ao receberem um livro, possam sentir o desejo de abrir e ler. E o Espírito Santo possa dar a eles entendimento. Que possamos ter ali conversões. Esse é o meu pedido, meu agradecimento. Quem mais gostaria, por favor? Pode levantar a mão? Vou fazer aqui o pedido da Sandra Curti, que pediu para que oremos pela saúde do seu pai. Mais alguém gostaria de fazer um pedido? Irmão Aquiles. Boa noite. Boa noite. Eu só tenho a agradecer. Sempre agradecer a Deus porque Ele é bom para mim. Amém. Hoje eu tive 2 vitórias. Umas coisas que há muito tempo estavam me perturbando a vida e eu não conseguia resolver. E hoje eu resolvi, graças a Deus. Então, louvo a Deus por isso, por Ele me dar os meios e de eu poder ter resolvido esses problemas. E pedir a Deus pelas pessoas que estão estudando a Bíblia, que eles continuem estudando. Hoje de tarde também eu estava falando com um vizinho aqui, e ele é de uma igreja, e eu daí comecei a falar, né, da mensagem do sábado, de alma, do espírito, de todas essas coisas, né, que eles não entendem direito, né? E ficamos assim para mim visitar ele na casa dele. Então, que Deus abençoe e dirija para a gente poder pregar o evangelho nesse mundo aí, para muitas pessoas chegar a conhecer a verdade. Amém. Mais alguém gostaria de agradecer ou pedir? Bom, não havendo, eu gostaria de convidar aqui à frente o Sérgio, está nos visitando também, né, Sérgio? Quero convidar o pregador dessa noite também, que é o irmão Edson. Por favor, Sérgio, ore pelos pedidos e ore também pelo nosso pregador. Vamos nos ajoelhar? Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar. Eu e o Edson também vamos nos ajoelhar aqui. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo dom da vida. Obrigado por estarmos aqui em tão boas circunstâncias para louvar o Teu nome, ó Pai. Pai, também seja com as visitas que já chegaram, que elas possam se sentir bem aqui e sintam o desejo de voltar brevemente. Também pedimos uma bênção especial ao pai da Sandra, ao seu Henrique, que amanhã vai fazer uma cirurgia, que o Senhor possa estar com ele, que suas santas mãos possam orientar os médicos que vão fazer a cirurgia e ele possa restabelecer a sua saúde. Também esteja com a Semana Santa, ó Pai, e também com o Impacto Esperança que será feito no Verê, que os nossos irmãos sintam o desejo de fazer esse trabalho missionário, Pai. E também que as pessoas que receberem os livros lá, eles também possam abrir o coração e ser receptivos à mensagem que está no livro. Pai, esteja também com o irmão Edson, que vai repartir a palavra nessa noite, que o Senhor possa usá-lo mais uma vez, que ele possa ser inspirado por Ti, ó Pai. Pai, perdoa os nossos pecados, é isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós aqui presentes. Estou muito feliz em estar aqui hoje. Faz tempo que a gente não está mais aqui, né? Faz tempo que a gente não congrega com os irmãos. Então, eu quero dizer que estou feliz. Obrigado pelo convite, Valdir, por estar aqui, por fazer parte dessa mensagem. Quero dizer que estamos muito felizes.
pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossa Bíblia em Deuteronômio 6, 20 a 23. Eu vou falar um pouco um tema que fala muito na Bíblia, que é o tema central praticamente da Bíblia, que é a salvação, a libertação. Então vamos ler o Deuteronômio 20 a 22. Quando no futuro os seus filhos perguntarem: que significa os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nos deu, lhes ordenou, vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante de nossos olhos fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua casa. O povo estava escravizado por mais ou menos 400 anos. E Deus, vendo aquilo, vendo a aflição do seu povo, o que ele fez? Ele projetou a salvação, projetou a libertação naquele povo, colocou em prática e chamou Moisés para executar essa tarefa. Em Êxodo 3:8 Deus falou: desci para livrá-los. Vamos ler aqui, Êxodo 3:8. Ver o que Deus está falando aqui. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra, e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que tanta leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu e do Amoreu, do Ferezeu, do Aveu e do Jabuseu. Então Deus aqui desceu do céu para ajudar aquele povo a sair do Egito, a sair da escravidão. Ele, vendo que aquele povo sofria muito, ele resolveu libertá-los. Da mesma forma, Jesus veio a esse mundo para nos libertar. Lucas 4, 18 e 19 Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim para proclamar a liberdade aos cativos. Lendo esse trecho, como Deus fez por que Deus fez a libertação do seu povo? Tirou o seu povo do Egito com mãos poderosas, sinais e maravilhas, demonstrando o seu poder por meio de pragas e milagres. Juízo aos inimigos, Deus derrotou os egípcios e os afogou no Mar Vermelho. Daí esse povo ficou 40 anos no deserto. Esse é um tema para depois. Outra hora a gente conversa sobre esse tema. Deus tinha um propósito para seu povo. Propósito da libertação, tirar do povo da escravidão. Para que Deus tirou esse povo da escravidão? Para honrar e temer a Deus, para que temessem ao Senhor, para desfrutar das bênçãos e obediência, prosperidade espiritual, para experimentar a justiça pela fé. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, para viver e servir a Deus, para os que empenhar em praticar boas obras. Deus libertou nós para sair dos vícios, que é o grande problema de todo mundo hoje. Deus libertou nós para nós conseguir se livrar dos vícios. E vícios não é só bebida, álcool, drogas. Vícios tem a ver com alimentação, tem a ver com dinheiro, que dinheiro não faz mal. Mas quando a pessoa quer muito, se torna viciado. Tem gente que logra até o pai e a mãe por causa de dinheiro. É um vício.
Refrigerantes, comida gorda, comida isso, também é vício. A pessoa está vendo que faz mal e está lá teimando no problema. A pessoa sabe que não pode comer glúten, come glúten. Será que isso não é um tema para libertação? Vícios, bebida. Eu mesmo, vou contar uma pequena história para vocês aqui agora. Vícios de bebida, quando eu era pequeno, volta de 10 anos, 10, 11 anos, meu pai quis inventar uma fábrica. Ele inventou uma fábrica de cachaça. Imagina o que deu. Nós, tudo com 10, dado ao meu neto ali, o Mateus, 10, 11 anos, nossa, com aquela euforia de conhecer, de ver, era maravilhoso, né? Colocar guarapa de um lado, cana-de-açúcar, aliás, guarapa, né? De um lado e sair pinga do outro, cachaça do outro, nossa, era uma maravilha. E pensa na história que deu depois. Aquilo foi transformando a nossa vida num certo ponto, que chegou a um ponto que nós tínhamos que dizer, paremos. No decorrer da nossa vida, a gente tem várias atitudes para tomar. Não é que eu estou pondo culpa no nosso pai. Coitado, está lá com Alzheimer hoje, não conhece ninguém. Mas a história que eu tive foi muito, não é triste não, porque a gente consegue se controlar. Nós éramos em 4 irmãos, tudo uma pesadinha. E o que acontece? Nós começamos a tomar aquilo, para experimentar. E o que aconteceu? Viciamos naquilo, né? Hoje não me amedronta, né? Mas eu tive problemas com isso. Por quê? Atitudes do passado que nos trazem consequências no futuro. Nós éramos tudo crianças, né? E o que acontece? Nós talvez não fomos bem orientados a não tomar aquilo. E nós tomamos. E eu até há pouco tempo agora, nós batizamos em 2004 na igreja, 27 de novembro de 2004. Ali eu era viciado completamente. Não era viciado, mas tomava dia sim, outro também. E foi indo aquela história. Então, o que Jesus fez, eu falei aqui no texto agora, o que Jesus fez em descer nesse mundo para nos libertar, nos salvar, Ele me salvou. Porque, até minha esposa fala, se eu não fosse eu, o que seria de você? Então, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, aquele foi um erro nós ter começado a tomar, mas graças ao bom Deus, pela misericórdia de Deus, eu fui liberto daquilo. Em 2004 nós entramos para a igreja, ficamos até em 2013, nós saímos da igreja, não é que saímos da igreja, pedimos para ficar um tempo fora, a gente ficamos umas férias, como muitos dizem, e aquilo voltou, com muita força, né? Então eu quero dizer para os irmãos, eu lendo as Escrituras, eu vi que Jesus nos liberta de qualquer coisa. Então eu acredito que só na palavra tu vai conseguir libertação. Então eu agradeço a Deus por isso. E a questão do dinheiro aí, tem pessoas, eu mesmo às vezes fazemos loucura por dinheiro. Às vezes, como eu trabalho com vendas, né, eu tenho a possibilidade de comprar por 10 e vender por 50. Mas não faço isso. Por quê? Porque eu acho que isso é exagero, né? Comprar por 10 e vender por 20 já é um exagero. Agora, comprar por 10 e vender por 50, isso já é uma coisa assim que não passa pela minha cabeça. Então, eu tenho que me libertar disso também. Porque se eu fosse ao contrário, eu comprar por um preço desse, eu já acho que seria ruim. Então, também tem que se libertar disso. Libertar do orgulho. Pessoas orgulhosas.
Eu também era muito orgulhoso, confesso para os irmãos, que quando a gente fala sobre esses assuntos, a gente não está falando sobre vocês, a gente fala sobre mim. Então, quer dizer, libertar do orgulho, tipo, fazer mal para alguém, falar mal de alguém, como se diz, ofender alguém. Tem que ser grande para pedir desculpas, porque todo o mal entendimento só nos traz doenças, traz traumas. Então, você tem que ser humilde e pedir desculpas para livrar aquele fardo na tua mente. Com certeza, nós vamos viver bem melhor pedindo desculpas. Libertar das doenças, tanto físicas como espirituais. Eu costumo dizer o seguinte: quem é salvo por Jesus não está livre de ter algum problema na vida, né? Salvos por Jesus é um patamar assim, mas no teu cotidiano aqui, você pode cometer algumas coisas que você tem que reconhecer que você errou. O primeiro passo é você reconhecer aquele problema. Pedir perdão. E o segundo passo é reconhecer o problema, admitindo que precisa de Jesus para ser liberto. Em Gálatas 5:1, fala que Jesus veio para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para libertar que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E em Salmos 17:18, fala que os justos clamam ao Senhor e os ouvem e nos livra de todas as angústias. Outra história que eu quero contar é sobre meu pai também. As angústias, os traumas que a gente tem, a gente viveu no passado e tu armazenas na tua mente grandes coisas ou más coisas também. Quando a gente tinha 15, 16 a 18 anos, tu é jovem, cheio de energia, você comete coisas, né? Tu faz coisas, tu quer mostrar para os pais que tu tem condição, está com vontade de fazer, mas de repente você não consegue expressar aquilo que tu quer fazer. Eu tive um problema com meu pai quando eu tinha 18 anos. Não foi aquela coisa assim de brigar, de sair-se no soco, sair-se esbofeteando, não. Teve um fato que hoje eu consigo analisar com outros olhos, né? Eu tive um desentendimento com meu pai do seguinte: hoje ele não consegue escutar, mas eu já falei com ele. Como é que fala com o Espírito Santo, né? Chega lá e fala aí com ele. Acho que ele me entendeu. Você carrega esse trauma para a vida toda, e daí um estalo, tu consegue entender o que aconteceu. Na época, meu pai chegou para mim e falou assim: Edson, aqui nessa casa, é você. Manda você ou mando eu? Um tem que sair. E daí, o que eu faço? O que eu faço nessa situação? Daí eu baixei a cabeça, olhei para o pai, e falei para ele o seguinte: pai, a família é sua, saio eu. Daí eu saí. O que aconteceu depois? Saí com a mão na frente atrás, praticamente, um colchãozinho, um cobertorzinho, saí para a vida. Mas na época, eu entendi
diferente. Eu entendi diferente. Achei que meu pai não gostava de mim. Meu pai queria ver eu longe. E só depois de... Eu tinha 18, hoje eu estou com 56. Depois de 50, de 30, 37 anos, 37 anos, eu consegui entender aquela situação. Espiritualmente falando, eu consegui entender. Meu pai, posso ficar? No entender do meu pai, o que ele pensou na época, não pensou no inconsciente dele. Ele falou assim: filho, vai, tu está preparado, siga teu caminho. Ele me deu a oportunidade de eu escolher o que eu queria fazer. E hoje eu consigo entender e consigo chegar nele e falar: pai, sinto muito pelo que aconteceu, mas obrigado por tudo que aconteceu. Era para ser. E hoje eu entendo que foi bom para mim também aquela situação, porque hoje eu me libertei dos traumas, da vida amarrada que eu tinha, porque eu me pus a liberar perdão. Que não era para perdoar meu pai, mas o liberar perdão que eu falo é o seguinte: eu me expressar de uma maneira que eu me esvaziasse daquele rancor que eu tinha com meu pai. E eu acredito que eu estou liberto daquilo. Me emocionei aqui, mas não era para se emocionar, né? Só para contar a história a gente se emociona. Então, a libertação que eu falo hoje não é para a igreja, é para mim. Geralmente a gente fala para a gente, não para vocês. Eu agradeço a Deus porque Deus trabalhou na minha vida. Deus me deu uma esposa maravilhosa, filho, nora, 3 netos. O que eu quero mais da vida? Hoje eu estou livre de álcool, livre de rancor, livre de mágoa. Quero dizer para os irmãos o seguinte: a verdadeira libertação, eu acho que é isso. Você reconhecer o que tu fez e colocar em prática. Eu agradeço aos irmãos por isso, dou a honra e glória ao nosso Senhor Jesus, e agradeço pela oportunidade. Obrigado, Zé, pelo convite. Amém. Agora vai ter uma mensagem musical. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, do que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do seu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, novo dia virá. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, do que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do seu lado, vai ficar tudo bem.
Não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, novo dia virá. E quando deixar de ser tudo perdido, que não vai conseguir vencer, Deus vai te levantar, você vai caminhar. Não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, novo dia virá. Mas não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, novo dia virá. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, novo dia virá. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, obrigado por o Senhor estar conosco. Obrigado por nos guiar e proteger até esse momento. E agora, Senhor, nos leva para casa, em cuidado, com segurança, e dá uma boa noite de descanso. Nos conduza no restante da semana, no trabalho, na família, guiando nossos passos. E isso te peço por Jesus. Amém.